Era uma tarde de março de 1988 no Rio de Janeiro, e Cazuza caminhava pela Lapa com aquele passo que as pessoas que o conheciam reconheciam como o passo de quem não está indo para lugar nenhum específico, mas está indo com intenção, aquele estado particular de movimento que ele havia sempre preferido ao repouso quando precisava pensar. A Lapa daquele período era um bairro em suspensão entre o que havia sido e o que ainda não sabia que ia se tornar. Com seus arcos iluminados pela luz amarela do fim de tarde e suas ruas que misturavam botecos antigos com prédios descascados e aquela vida de calçada que o Rio produzia com uma naturalidade que nenhuma outra cidade brasileira conseguia replicar completamente. Cazuza tinha 29 anos e estava no meio de uma das fases mais produtivas e mais complicadas da sua vida ao mesmo tempo. O Barão Vermelho havia ficado para trás no ano anterior, uma separação que havia custado mais do que ele costumava admitir em público, não porque houvesse mágoa declarada, mas porque havia naquela banda uma identidade coletiva que havia sido também a sua identidade individual por anos. E separar as duas coisas havia sido um processo que ainda não estava completamente terminado. A carreira solo estava acontecendo com uma força que surpreendia até as pessoas que sempre haviam acreditado nele. Mas havia nos primeiros meses dessa fase uma solidão específica que o sucesso não dissolvia, porque não era o tipo de solidão que o sucesso consegue alcançar. Ele havia saído do apartamento do Leblon naquela tarde sem destino definido, o que para Cazuza era uma forma de destino em si mesmo. Havia sempre pensado melhor em movimento, havia sempre composto melhor quando havia uma cidade em volta, quando havia rostos desconhecidos passando e conversas fragmentadas chegando até ele, e aquele barulho de fundo que o silêncio dos estúdios e dos apartamentos não conseguia substituir. O Rio de Janeiro havia sido sua coautora desde o começo, presente em cada imagem das letras que havia escrito, em cada contradição que havia transformado em música, em cada beleza e em cada crueldade que havia documentado com aquela precisão de quem não estava observando de fora, mas participando de dentro. A Lapa tinha naquela tarde a qualidade que o fim de tarde carioca tem quando o sol está baixo o suficiente para dourar as superfícies sem ainda perder a força que torna as cores mais vivas do que em qualquer outro horário. Cazuza havia parado num boteco para uma cerveja e estava de volta à calçada quando ouviu. Era um violão. Não a música primeiro, o violão. Aquela qualidade sonora específica de um instrumento com problema na madeira, ou nas cravelhas, ou em alguma das partes, que quando não estão funcionando direito, produzem uma ressonância que os músicos reconhecem imediatamente como instrumento em sofrimento. Havia uma nota fora e havia um zumbido que não deveria estar ali. E havia, por baixo de tudo isso, uma melodia. Cazuza parou. Não foi uma decisão consciente da maneira que as decisões conscientes são. Foi o tipo de parada que o corpo faz quando reconhece algo antes que a mente processe o que foi reconhecido. Ficou parado na calçada com a garrafa de cerveja na mão e virou na direção do som. O menino estava sentado nos degraus de uma escadaria que subia para um sobrado de janelas fechadas, com o violão no colo e uma concentração no rosto que Cazuza reconheceu com aquela intimidade particular de quem viu aquela expressão no próprio espelho durante anos. Era a concentração de quem está dentro da música, não executando a música de fora, mas habitando o espaço que ela cria quando você para de pensar nela e começa a simplesmente ser ela. A expressão que não tem idade, que aparece no rosto de um menino de rua na Lapa, da mesma maneira que aparece no rosto de um artista consagrado num estúdio de gravação. O menino tinha uns 12 anos, talvez 13, com aquela magreza que não é a magreza da adolescência, mas a magreza de quem não come regularmente o suficiente para que o corpo guarde reservas. As roupas tinham o estado das roupas que passam muito tempo sem ser lavadas ou trocadas. Os pés descalços estavam sujos com a sujeira específica das calçadas do Rio, que é diferente de qualquer outra sujeira, porque é feita de asfalto e de calor e de cidade em movimento constante. O violão era, como Cazuza havia percebido pelo som antes de ver, um instrumento em estado precário. Havia uma rachadura visível na caixa que havia sido tentada de ser consertada,
com o que parecia ser fita adesiva marrom, com aquela engenhosidade particular de quem não tem acesso ao concerto adequado, mas tem a necessidade irresistível de continuar tocando. 2 das 6 cordas estavam com a afinação comprometida, de uma maneira que produzia aquele zumbido que havia chegado primeiro aos ouvidos de Cazuza. Uma das cravelhas estava presa numa posição que claramente não estava mais respondendo ao ajuste. E o menino tocava uma música do Barão Vermelho. Cazuza ficou parado na calçada por um momento, que foi longo o suficiente para que um casal que passava precisasse desviar dele, o que ele não notou. Estava ouvindo com aquela escuta específica que músicos têm para a própria música quando ouvida de fora, aquela experiência estranha de reconhecer algo completamente seu, soando num contexto que você não criou e não controla, e que por isso revela aspectos da coisa que a criação original não permitia ver. A música era pró-dia nascer feliz. Uma das letras que havia escrito, que mais havia saído do controle depois de pronta, no sentido bom que as músicas saem do controle quando encontram um significado coletivo que transcende a experiência individual que as gerou. Havia na letra uma imagem do Brasil que doía de uma maneira específica, não a dor que paralisa, mas a dor que acorda. A dor que faz você ver alguma coisa que estava na sua frente o tempo todo, mas que você havia aprendido a não olhar diretamente. E ali estava um menino de rua na Lapa, tocando essa música num violão quebrado. Havia uma lógica naquilo que chegou a Cazuza, não como pensamento formulado, mas como sensação física, aquele tipo de reconhecimento que você sente antes de conseguir articular o que reconheceu. A música havia sido escrita sobre um Brasil que produzia meninos como aquele. E o menino havia pego a música e a havia tornado sua, havia a levado de volta para o lugar de onde havia vindo e estava tocando-a na calçada de onde a realidade que a gerou continuava existindo sem pedir permissão. Cazuza foi até os degraus. Não correu. Caminhou com aquela calma de quem não quer interromper antes da hora certa. O menino não o viu chegar porque estava dentro da música com aquela concentração que exclui o periférico e só levantou os olhos quando Cazuza estava parado a 2 metros olhando para ele. Houve um momento de reconhecimento mútuo de naturezas diferentes. O menino reconheceu Cazuza com aquele espanto específico de quem vê em pessoa alguém que conhecia apenas através de um rádio ou de uma capa de disco, aquele desconcerto de que as pessoas famosas existem de verdade em 3 dimensões. Cazuza reconheceu no menino algo que não tinha nome simples, mas que estava relacionado com tudo que havia acabado de pensar, ouvindo a música saindo daquele violão quebrado. Cazuza sentou nos degraus ao lado do menino. Não perguntou se podia. Sentou com a naturalidade de quem está fazendo a única coisa lógica a fazer naquele momento. O menino ficou parado com o violão no colo, aquela paralisia específica de quem não sabe o que o próximo segundo vai exigir. Cazuza olhou para o violão por um momento. Depois olhou para o menino e perguntou como ele havia aprendido. Não perguntou o nome. Não perguntou onde morava ou o que estava fazendo ali. Perguntou como havia aprendido a tocar, com aquela diretividade que vinha de genuinamente querer saber a resposta. O menino disse que havia aprendido ouvindo. Que tinha um homem num bar perto de onde dormia que tocava violão às noites e que ele havia ficado ouvindo durante meses, até que as posições dos dedos haviam entrado na memória das mãos sem que precisasse pensar nelas. Que o violão havia sido encontrado num lixo e que havia tentado consertar o melhor que havia conseguido, mas que algumas coisas não tinha como consertar sem peças que não tinha como conseguir. Cazuza ouviu isso em silêncio. Depois pediu o violão. O menino entregou com aquela hesitação de quem está entregando uma das poucas coisas que possui, o movimento cuidadoso de quem sabe o valor de algo que o mundo havia descartado, mas que para ele era insubstituível. Cazuza tocou algumas notas. Ficou um momento avaliando o instrumento, com aquela escuta técnica que anos de música haviam desenvolvido, identificando o que havia de consertável e o que havia de definitivamente comprometido. Havia mais do primeiro do que do segundo, o que era melhor do que havia esperado. Depois começou a tocar a mesma música que o menino havia tocado, do início, mas com as compensações que um músico experiente faz automaticamente
para trabalhar com o que o instrumento oferece, em vez de lutar contra o que não oferece. O menino ouviu com aquela atenção de quem está estudando, de quem está registrando. Não apenas o resultado, mas o processo, a posição dos dedos, a maneira de lidar com as cordas problemáticas, os pequenos ajustes que transformavam o som possível no melhor som possível dentro das limitações do instrumento. Quando Cazuza terminou, devolveu o violão e ficou em silêncio por um momento. Havia uma conversa acontecendo que não estava sendo dita em palavras e que não precisava ser. A conversa de dois músicos que reconhecem um ao outro independentemente de tudo que os separa em qualquer outra dimensão. Então Cazuza fez algo que ninguém que passava pela calçada da Lapa naquela tarde havia previsto e que o menino certamente não havia previsto. Disse que ia voltar em 1 hora. Disse para o menino ficar ali, que ia voltar. Levantou dos degraus, colocou a garrafa de cerveja que havia esquecido na mão no chão ao lado dos degraus e foi embora na direção da rua principal. O menino ficou olhando para a garrafa e para a direção que Cazuza havia tomado, com aquela expressão de quem está tentando decidir se acredita numa promessa ou se a experiência acumulada recomenda não acreditar. Ficou. Talvez porque havia algo na maneira como Cazuza havia dito aquilo que tornava difícil não ficar. Não havia sido uma promessa performática. Havia sido uma instrução prática, como quando alguém diz para você esperar porque está indo buscar uma coisa concreta. Cazuza foi a uma loja de instrumentos musicais que havia numa rua paralela. Uma daquelas lojas de bairro que existiam antes das grandes redes e que tinham aquele cheiro de madeira e de verniz e de palheta que todas as lojas de instrumento do mundo têm em comum, independentemente do país ou da cidade. Entrou. Encontrou o que procurava com a precisão de quem sabe o que precisa e não tem tempo a perder, pagou e voltou. Voltou em 45 minutos, não 1 hora. O menino estava lá, no mesmo degrau, com o violão no colo, num estado que era meio dentro de uma música e meio de vigilância de quem estava esperando algo que não tinha certeza de merecer esperar. Cazuza sentou de volta nos degraus e colocou entre os dois o que havia comprado. Era um violão. Não o instrumento mais caro da loja, mas um instrumento bom, um instrumento que soava como um instrumento devia soar, com as 6 cordas afinadas e a madeira inteira e as cravelhas funcionando. Um instrumento que havia sido feito para ser tocado e que estava sendo entregue para ser tocado. O menino olhou para o violão e depois para Cazuza, e havia no seu rosto aquela expressão que aparece quando algo acontece que está fora do modelo de como o mundo funciona que a experiência construiu, quando a realidade oferece algo que o aprendizado dizia não estar disponível. Cazuza disse apenas que o violão quebrado havia servido bem, mas que havia chegado a hora de tocar, nunca respondia de verdade. Disse que havia uma diferença entre lutar com um instrumento e tocar com um instrumento, e que alguém que havia aprendido ouvindo merecia descobrir como era a segunda coisa. O menino pegou o violão novo com aquele cuidado de quem está segurando algo frágil, mesmo que o objeto em si não fosse frágil, porque havia na entrega uma fragilidade de outra ordem que o menino conseguia sentir mesmo sem ter palavras para ela. Tocou as primeiras notas com aquela expressão de quem está ouvindo o próprio instrumento pela primeira vez de verdade, com a surpresa específica de descobrir que a dificuldade que havia sempre atribuído à sua própria limitação era, na verdade, em parte, a dificuldade do instrumento. Ficaram ali nos degraus por mais um tempo. Cazuza ouviu o menino tocar com o violão novo, às vezes fazendo uma observação sobre posição de dedo ou sobre como abordar uma transição de acorde difícil, da maneira que os músicos falam entre si quando estão sendo práticos em vez de pedagógicos. O sol foi descendo e a Lapa foi ganhando aquelas luzes do fim de tarde que eram diferentes das luzes da noite, mais douradas e mais lentas. Pessoas que passavam pela calçada olhavam para os dois nos degraus com aquelas expressões variadas que o Rio de Janeiro produz quando encontra algo inesperado: espanto, indiferença, reconhecimento, curiosidade. Alguns reconheciam Cazuza e desaceleravam. Ele não notava ou fingia não notar o que na prática era a mesma coisa. Quando Cazuza finalmente se levantou para ir embora, o sol já estava baixo o suficiente
para que as sombras da Lapa tivessem a qualidade longa do fim de tarde avançado. O menino estava de pé também, com o violão novo na mão, e havia entre os dois um silêncio que tinha a qualidade dos silêncios que acontecem, depois que algo real foi feito, não dito, feito. Cazuza foi embora sem pedir o nome do menino e sem dar o seu, embora o menino já soubesse. Havia algo coerente nessa ausência de protocolo, algo que combinava com tudo o que havia acontecido naquela hora nos degraus da Lapa. A música havia sido o idioma da tarde, não as palavras e não os nomes. A história daquela tarde na Lapa chegou a um número pequeno de pessoas nos anos seguintes, da maneira que as histórias chegam quando não tem câmera nem divulgação, passando de quem estava perto para quem estava um pouco mais longe, com aquela perda gradual de detalhes que as histórias sofrem em trânsito. Mas o núcleo essencial permaneceu consistente em todas as versões, porque o núcleo era simples, e porque as coisas simples resistem melhor à distorção do que as coisas complexas. Um artista havia ouvido um menino de rua tocando sua música num violão quebrado na Lapa, e havia sentado nos mesmos degraus e havia voltado com um violão que respondia de verdade. Não havia mais do que isso, mas não havia menos do que isso também. Cazuza morreu 2 anos depois daquela tarde. O menino da Lapa nunca foi identificado publicamente, e há nessa ausência de conclusão arrumada algo que é mais verdadeiro do que qualquer encerramento narrativo que poderia ser inventado. A vida real raramente oferece os encerramentos que as histórias contadas precisam. Oferece momentos, e os momentos ficam, e às vezes os momentos são suficientes para dizer o que precisa ser dito sobre quem os viveu. Cazuza havia escrito sobre um Brasil que produzia meninos que aprendiam música ouvindo de longe, e tocavam violões quebrados em degraus de sobrados fechados. E numa tarde de março, havia encontrado esse Brasil nos olhos de um menino específico numa calçada específica, e havia feito a única coisa que combinava com quem havia sempre sido. Havia ficado, havia ouvido, havia voltado com algo concreto que tornava a música mais possível do que havia sido antes. Exagerado demais, como sempre, exatamente certo.